Estamos de volta com o Comprar ou Vender, agora o segundo bloco. No primeiro bloco a gente deu uma aula de China aqui com o Roberto Dumas Damas, ele que é professor do INSPER e especialista de economia chinesa. O Pedro Gaudi já fez o call dele de Vale, não mudou muito, né? Mantém de fora, mas até respondeu que até para o investidor que vê para longuíssimo prazo siderúrgica, é melhor buscar outra opção. Agora o Flávio e o Pedro vão falar rapidinho sobre Petrobras e a tão dividida reunião do Copom. A gente queria fazer 3 blocos, mas o problema é que vai ter, daqui a pouco, o programa do Wagner Caetano começa daqui a 12 minutos, então a gente vai ter que fazer em um bloco rapidinho, fechado. Fatiou, passou, Petrobras e Copom. Primeiro sobre Petrobras, a gente viu na sexta-feira, vai ter capitalização, a ação despencou, não vai ter capitalização, vai ter venda de ativos, plano de demissão, um monte de coisa acontecendo com Petrobras. Em meio a tudo isso, o petróleo despencando e puxando a ação para baixo. Eu queria que você respondesse, Flávio. Primeiro, o petróleo vai seguir caindo e deve pressionar a Petrobras? E segundo, se a oferta de ações seria a solução da empresa? Então, o petróleo está obedecendo basicamente os dados de estoque que saem nos Estados Unidos quarta-feira e quinta-feira. Nas últimas 14 semanas, em 13 subiu. O grande culpado dessa situação é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, parecido com o que o Pedro falou das grandes produtoras, resolveu aumentar a produção em 2015 e tirar os competidores não rentáveis do mercado e barrar o shale gas. O shale gas dizia que o custo era $40 e jogar abaixo. Então foi isso que fez basicamente o petróleo ir abaixo de 30. Tem um fator psicológico também, que é o Irã. O Irã foi importante. O Irã, quando foi assinado, eu já falei em outro programa, quando foi assinado em julho o acordo das 6 potências com o Irã, o petróleo estava $55 e começou a cair desde então, porque o mercado fez a conta. Eles vão voltar a exportar. E eles aumentaram na época a produção de 500 mil para 900 mil barris. Então isso fez com que o petróleo fosse para os $30 e agora chegou a 29. Se na quarta e na quinta sair de novo aumento de estoque de petróleo nos Estados Unidos, vai cair o preço do petróleo. Não tem jeito. Só que hoje, pela primeira vez, eu vi uma notícia razoável, marginalmente positiva, que a gente precisa ver se vai acontecer, que é a Rússia querendo cortar a produção. Sim. E dizendo que os russos vão até a Arábia Saudita pressionar os sheiks a diminuir a produção para o petróleo voltar para os $40. Isso daí não deve acontecer no curto prazo. Normalmente tem que ter reunião da OPEP, tem que marcar um monte de coisa, pode levar 2 semanas, 4 semanas. Mas é uma luzinha lá no fim do túnel. Então, na semana ainda a gente vai ver o estoque. A tua pergunta de Petrobras, por que a Petrobras cai tanto com o petróleo caindo lá fora, se o preço da gasolina e do diesel estão lá em cima? Primeiro lugar, se está caindo petróleo no mundo inteiro e os investidores têm que reduzir sua exposição à empresa de petróleo, o que eles vão fazer? Vender a pior de todas, que é a Petrobras. 500 bi de dívida e o presidente do país tem risco de impeachment, a empresa não tem grau de investimento. Então eu vou sair, já estou perdendo, comprei a 15, a 20, vou sair a 7, a 6, a 5, não importa. Número 2, a Petrobras, 40% da receita acompanha o preço do petróleo lá fora, querosene de avião, nafta e outros derivados. Quem não acompanha é gasolina e diesel, que dá 55% da receita. Então a Petrobras perde receita com a queda do preço do petróleo. Número 3, no longo prazo, os projetos da Petrobras ficam menos atrativos. Lembrando que na semana passada foi divulgado um novo plano de investimentos, 2015 e 2019. Eles usaram como preço médio
do petróleo para ver se o projeto é rentável, $45. Que é completamente O mercado falou, tá errado, tá 30, então esses projetos... E uma coisa que me decepcionou muito no plano de investimentos é que a queda de investimentos não é em 2016, é em 17, 18 e 19. O mercado já aprendeu a não confiar mais que um ano nos números. Então não me interessa 17, 18, 19. E justamente 16 aumentou. Aumentou em 1 bilhão. Sim. E ainda aumentou a projeção do dólar. Então a Petrobras não está fazendo nada realmente forte para desviar do buraco. Emissão de dívida, que você falou. Emissão de ações. Eu, há vários meses, é só pegar os programas antigos aqui, venho falando, a única solução definitiva para a Petrobras é um aumento de capital. E ainda eu falo, 200 a 250 bilhões de reais. E a Petrobras vem negando, obviamente, há 2, 3 meses. Fazer um aumento de capital nesse momento é difícil, porque é o pior momento da história dela e o governo não tem dinheiro para acompanhar. O Tesouro já até falou na sexta. Não tem. Só que tem uma coisa que eles não estão enxergando, que é a seguinte: não há problema nenhum em fazer um aumento de capital só nas PNs ou mesmo PNON, porque o governo tem uma larga... tem uma quantidade muito grande para garantir os 50% mais um do majoritário. Outro ponto importante que está pegando o Petrobras. Com a queda de 20% do petróleo, a gasolina está hoje no Brasil 40% a 50% mais caro do que lá fora. E o diesel está em torno de 25% a 30%. Ora, o Brasil tem um problema de inflação e de expectativa enorme, mais um problema de popularidade no chão. Qual não vai ser um incentivo da presidente Dilma em falar, poxa, por que eu não abaixo 10% a gasolina? A gente até fez uma matéria semana passada de o que o governo vai sacrificar, a Petrobras ou a inflação. Bom, a Petrobras já sacrifica há muito tempo. Há muito tempo. Então você acha que é grande a chance de diminuir o preço do combustível da Petrobras? Eu acho que a chance existe, e com a volta da velha e ineficaz nova matriz econômica, quanta gente não vai estar, vamos baixar. É aquela coisa, é probabilidade. Você tem esse ou esse, eu concordo. O que eu quero fazer? Ser mais draconiano no controle da inflação, Sim. aumentando juros, ou mexe aqui que a minha popularidade vai melhorar e aí os movimentos sociais ficam mais calmos. Estão querendo pedir a cabeça agora até do cara do Tombini. O Tombini, que é o cara que mais obedece. No bom sentido, ele botou o juro a 7,75. Por isso que teve a bolha de real estate. Exatamente. Taxa de juros real negativa. Em todo o país é assim. Então, Petrobras está realmente no pior dos mundos. E não parece que está numa sinuca de bico que não consegue sair. Até o aumento de capital via oferta de ações, que poderia ser uma solução, mas você mesmo já mostrou que como é que o governo vai garantir a parte dele? Só se privatizasse a Petrobras. Estaria no radar? Não, e tem outra coisa. 200 bilhões de reais não é fácil de achar no mundo. Eu vou ser sócio da empresa que está no maior escândalo de corrupção do mundo. Só se for chinês. Que aí ele vai querer ter essa participação, não por corrupção, mas muito mais para ter esse acesso ao pré-sal, que vai ser vendido no curso da E tem a BR Distribuidora para ser vendida. Ela iria colocar mais aí uns 30 bi. Mas quem deve 500, o que é 30 bi? 5%, 6%. Então é uma situação muito difícil e você
A gente, desde sempre, desde o primeiro programa, a gente fala para vender. No ano passado, quando bateu R$ 8,90 em abril, a gente mandou comprar. Bateu 12 em junho, a gente mandou vender. E todo o programa se pergunta, o papel está R$ 1 mais baixo, eu falo, não dá. Eu olho fundamentos, eu não tenho como falar, compre Petrobras, porque vai melhorar. Isso não impede da gente viver uma semana qualquer do petróleo subir 10% e a Petrobras subir 10%. Evidente. Não tem como. Mas por fundamentos de médio prazo não dá para comprar. Bom, a gente vai ter que encerrar o programa, então em 1 minuto vamos responder sobre Copom. Sobe ou mantém? Então, antes, os três vão falar muito rápido, vão dar uma opinião. 1 minuto, então vai ser 20 segundos cada um. Tá. A minha opinião é o seguinte, vão pressionar para não subir, mas eu não sei se não vão subir. Eu, que sou financista, não sou economista, acho que não adianta subir, porque a gente tem uma inflação de custo e não de demanda. Mas é a minha opinião de financista e não economista. Você acredita que não adianta subir, mas acha que vai subir? Tá 50%. Semana passada estava 80%. Ia subir porque a inflação está subindo, a carta aberta do Banco Central. Eu vou deixar os dois falarem. Tá. Estourou os 20 segundos. Pode discordar, à vontade. Não, falar de economia é bobagem. Se falar de economia, sim, deveria subir. Aí tem um ponto de custo e demanda, é difícil, porque, veja, se você não sobe, você deixa o custo passar para toda a cadeia. Então você tem que subir, sim. Mas aí você pergunta, o que eu acho? Pouco importa o que eu acho economia. O que importa é se subir meio, ele continua. Se a pressão social vai fazer toda aquela baderna. Então é isso que está levando em consideração. Sim. Ou seja, olha, cuidado, meio economicamente... Então chega aquela coisa, quem te perguntou a economia? Ninguém está te perguntando a economia. Se é para falar de economia, sim, deveria subir. Não, mas dado todo aquele social, balanço social, se subir vai ser todo mundo gritando, achando que é um absurdo. Aí aquelas falácias antigas, né? Mas eu acho que deveria, sim. Sim. É hora de... Vou jogar a moeda para cima, tá? Vou bater aqui. Eu acho que vai subir. Vai subir? Eu tô com o time que vai subir, viu? Eu acho que deveria, mas o Tombini se segura. Mas eu acho que vai ser pior. Eu já vi até gente falar de subir 0,25. Aí ele não vai agradar nem quem queria que subisse 0,5, nem quem queria que mantesse. Mas ele vai pegar de maldade logo. Isso é um jogo de truco. Né? Já sobe para 0,5, né? Que eu acho que é o que tem que fazer. E não pode esquecer que eu acho que é 1% a projeção de aumento ao longo do ano, o Fox. Sim, sim, o Fox está 1%. Hoje tem um relatório do Santander já falando, espera meio agora, meio em março. Se eu não me engano, é Barclays e mais uma casa, acho que Bradesco talvez, que projeta a Selic estável, porque o Barclays é o primeiro que já começou a falar de dominância fiscal. Mas isso a gente vai saber na reunião de quinta-feira e vai ser assunto do próximo programa, porque daqui a pouco o Wagner Caetano vai derrubar a porta aqui para começar o programa dele. Eu gostaria de agradecer, Dumas, muito obrigado. Eu que agradeço. Gaudi, Conde, muito obrigado pela aula, foi realmente um programa muito bom. A gente que agradece a você de ter recebido o Dumas. Não, que isso, um prazer. E a gente agradece o Dumas de ter vindo. Desculpa o meu mandarim, é horroroso, né? Ni hao ma. Bom, eu gostaria de agradecer a audiência de todos vocês. Tenham todos uma boa semana e até segunda-feira que vem com mais um Comprar ou Vender. Até lá. Xexê.